Olá, Koala aqui. Tudo bem? Sua cidade é agitada ou calma? Como é a fauna e a flora aí onde você mora? Já vai deixando nos comentários em que região você mora. Bom, para que tudo isso existisse foi necessário que a vida evoluísse até esse ponto. Antes disso, que a vida surgisse em algum momento. Já se perguntou como isso aconteceu? Quais as hipóteses que a ciência nos traz até o momento? Tem como saber com exatidão? Essas questões são o tema de nosso vídeo de hoje. O surgimento da vida no nosso planeta Terra. As teorias, os principais teóricos dessas teorias e o que podemos dizer hoje em dia sobre isso. Tudo isso com base no que a ciência tem para nos apresentar. Não abordaremos os pontos de vista religiosos, esses ficam para um próximo vídeo. Já comentem aí se querem um vídeo com esse tema do ponto de vista das religiões. Então, bora lá! O universo tem, segundo a hipótese mais aceita, aproximadamente 13,7 bilhões de anos. O Sol, nossa estrela-mãe, e a Terra teriam aproximadamente 4,5 bilhões de anos nesse cenário. Considerando esses dados, como teria surgido a vida aqui na Terra? E por quê? Não é de hoje que a ciência tenta desvendar esse mistério. Aristóteles, que viveu entre 384 e 322 a.C., foi um dos pioneiros no registro desse tipo de questionamento de forma científica. Ele foi um dos precursores da teoria da abiogênese, uma das primeiras teorias propostas na antiguidade, sugerindo que seres vivos poderiam surgir espontaneamente a partir de material não vivo. Por exemplo, se acreditava que moscas surgiam a partir de carne em decomposição ou que ratos nasciam de grãos de trigo. Não só Aristóteles era crente da abiogênese. Durante muitos e muitos anos essa teoria teve cientistas renomados como seus fiéis. Dentre estes podemos citar René Descartes, filósofo, cientista e matemático francês que viveu entre os anos de 1596 e 1650. Considerado um dos fundadores da filosofia moderna, ele deixou um legado precioso também para a física e geometria. Sir Isaac Newton também era adepto da abiogênese. Um dos mais famosos cientistas da história acreditava que a vida surgia por si só. Newton era um cientista multitarefas, físico, astrônomo e matemático. Viveu na Inglaterra entre os anos de 1643 e 1727. Suas contribuições para a ciência foram incontestáveis e até hoje a física como a conhecemos tem ele como um de seus pais. Outra teoria que devemos citar é a da panspermia. A teoria da panspermia sugere que a vida na Terra teve origem em outros lugares do universo. Ela propõe que micro-organismos ou esporos de vida foram transportados através do espaço em meteoritos, cometas ou poeira espacial, e chegaram à Terra, onde encontraram condições adequadas para se desenvolver. A hipótese da panspermia cósmica surgiu pela primeira vez na Grécia, no século V a.C., e foi colocada novamente em evidência no século XIX por Hermann von Helmholtz, no ano de 1879. Essa teoria pode ser dividida em dois nichos, a panspermia direta e a panspermia indireta. A panspermia direta propõe que micro-organismos completos, como bactérias ou outros seres unicelulares, tenham sido transportados pelo espaço e chegado à Terra. Esses organismos poderiam ter sobrevivido ao calor extremo e radiação durante a viagem interestelar e se adaptado a novos ambientes. Já a panspermia indireta envolve a disseminação de moléculas orgânicas essenciais para a formação da vida, como aminoácidos ou RNA. A famosa sopa primordial. Essas moléculas seriam incorporadas em cometas ou poeira espacial, e ao colidirem com a Terra, teriam contribuindo para os ingredientes fundamentais da vida aqui na Terra. A teoria da panspermia é uma abordagem empolgante para explicar o surgimento da vida na Terra, considerando a vastidão do universo e as inúmeras possibilidades de transporte interestelar de micróbios e moléculas orgânicas. Embora ainda seja uma questão em aberto e aguarde mais evidências para sustentá-la plenamente, a panspermia desafia nossa compreensão sobre a origem da vida e continua sendo objeto de fascínio e pesquisa científica.
No entanto, independentemente de como a vida surgiu em nosso planeta, o mistério da vida ainda reserva muitas descobertas emocionantes à medida que continuamos nossa exploração do cosmos e de nossas próprias origens. Outra teoria interessante é a da evolução química. Esta teoria sugere que a vida surgiu gradualmente a partir de reações químicas complexas que ocorreram na Terra primitiva. Em condições específicas como a presença de água, energia na forma de descargas elétricas de raios ou calor vulcânico e substâncias orgânicas, moléculas mais complexas puderam se formar e dar origem aos primeiros organismos. Um aspecto fundamental para a evolução química é a presença de fontes de energias externas que impulsionaram as reações químicas, fontes energéticas como a radiação ultravioleta do Sol, descargas elétricas de raios ou calor vulcânico. Conforme as moléculas orgânicas se tornavam mais complexas, surgiram os primeiros organismos primitivos. Essas estruturas iniciais podem ter sido autocatalíticas, ou seja, capazes de catalisar suas próprias reações químicas, o que proporcionava uma forma de autorreplicação rudimentar. Nesse ambiente rico em reações químicas, ocorria uma espécie de seleção natural no mundo das moléculas, onde aquelas mais estáveis e eficientes na replicação teriam vantagem e tenderiam a se multiplicar. Esse processo, ao longo de períodos extremamente longos, poderia ter levado ao desenvolvimento de sistemas mais complexos e, eventualmente, a formas de vida mais elaboradas. Apesar de ser uma teoria ainda em desenvolvimento, experimentos de laboratório e simulações computacionais têm mostrado que muitas moléculas essenciais para a vida podem ser sintetizadas a partir de condições similares às da Terra primitiva. Além disso, a descoberta de compostos orgânicos em meteoritos e em outras regiões do espaço indica que essas moléculas podem ser disseminadas amplamente no cosmos, reforçando a plausibilidade dessa teoria. A evolução química representa uma abordagem fascinante sobre as origens da vida na Terra, desafiando nossa compreensão sobre como a vida pode ter emergido a partir de processos puramente químicos em nosso ambiente primordial. Enquanto continuamos nossa busca por respostas definitivas sobre a origem da vida, a evolução química permanece como uma teoria empolgante que nos convida a explorar as complexidades do universo e a maravilha de nossa própria existência. Uma outra teoria interessante é a da do ácido ribonucleico, conhecido pela sua sigla em inglês, RNA. O RNA é capaz de atuar tanto como uma molécula genética, quanto catalisadora de reações químicas, o que sugere que poderia ter sido a primeira molécula autossustentável da vida. O RNA é uma molécula com capacidades singulares, capaz de atuar tanto como um material genético, quanto como uma enzima catalisadora. Diferentemente do DNA, que é geralmente responsável apenas pelo armazenamento e transmissão de informações genéticas. De acordo com essa hipótese, a vida na Terra pode ter sido baseada exclusivamente em moléculas de RNA, autorreplicantes. O RNA poderia ter sido formado a partir de reações químicas em ambientes propícios, semelhantes àqueles propostos pela teoria da evolução química. Acredita-se que algumas sequências específicas de RNA possam ter sido capazes de se autorreplicar e transmitir informações genéticas, dando origem a uma forma primitiva de hereditariedade. À medida que variações surgiam nas sequências de RNA, a seleção natural poderia agir, favorecendo aquelas moléculas de RNA mais estáveis e eficientes na autorreplicação. Conforme a complexidade das moléculas de RNA aumentava, elas poderiam ter se associado com membranas lipídicas, formando estruturas semelhantes às células primitivas. Essas estruturas rudimentares teriam sido os primeiros passos em direção à formação de células mais avançadas, que eventualmente evoluíram para os organismos multicelulares que conhecemos hoje. Embora ainda esteja em fase de pesquisa, a hipótese do mundo de RNA é apoiada por estudos de laboratório que demonstraram a capacidade do RNA de atuar como catalisador de reações químicas e replicar-se sob certas condições. Além disso, a descoberta de ribozimas, que são moléculas de RNA com funções catalíticas, reforça a ideia de que o RNA poderia ter sido um elemento fundamental nos estágios iniciais da evolução da vida. A hipótese do mundo de RNA oferece uma perspectiva instigante sobre como a vida pode ter surgido na Terra. Ao considerar o RNA,
como um protagonista na pré-história da vida. Essa teoria desafia nossa compreensão convencional da origem e evolução dos sistemas biológicos. Embora mais pesquisas sejam necessárias para validar essa hipótese, ela destaca o poder do RNA, como uma molécula versátil que pode ter sido um dos primeiros blocos de construção para a complexidade e diversidade da vida que existe em nosso planeta. À medida que desvendamos as teorias do surgimento da vida na Terra, chegamos a uma perspectiva única e intrigante conhecida como hipótese do ferro sulfeto. Essa teoria sugere que a vida pode ter se originado nas profundezas dos oceanos, em fontes hidrotermais, onde condições extremas forneceram um ambiente propício para o desenvolvimento dos primeiros organismos. Nesta teoria exploraremos a hipótese do ferro sulfeto, seus mecanismos e como ela nos leva a reimaginar as possíveis origens da vida em nosso planeta. As aberturas hidrotermais são fontes submarinas de água quente, ricas em minerais, localizadas no fundo dos oceanos. Nessas regiões, a água penetra nas fissuras da crosta terrestre, aquece e interage com rochas ricas em minerais. Entre esses minerais encontramos o ferro e o sulfeto. Essas interações geram ambientes extremos com temperaturas elevadas e altas pressões. De acordo com essa hipótese, as aberturas hidrotermais podem ter sido os locais onde a vida surgiu. As condições extremas desses ambientes oferecem vantagens únicas para a formação da vida, em comparação com as teorias tradicionais que se concentram em ambientes mais amigáveis da superfície. Nas aberturas hidrotermais, a energia disponível é proveniente das reações químicas entre os minerais, principalmente o ferro e o sulfeto. Essa energia química pode ter impulsionado a síntese de moléculas orgânicas complexas, como aminoácidos e lipídios, que são essenciais para o surgimento da vida como a conhecemos. Diferentemente das teorias, que se baseiam na luz solar como fonte de energia para a vida, a hipótese do ferro sulfeto propõe que a vida pode ter emergido em ambientes escuros e subterrâneos. Isso permitiria que os primeiros organismos se mantivessem vivos, sem depender diretamente da luz solar, ampliando o escopo de possíveis habitats para o surgimento da vida. Essas descobertas sugerem que formas de vida extremófilas podem existir em tais ambientes, o que fortalece a possibilidade de que a vida tenha se originado nessas regiões submarinas. Extremófilas são formas de vida que sobrevivem em ambientes extremos como lugares muito quentes ou de alta pressão. A hipótese do ferro sulfeto oferece uma perspectiva empolgante sobre o surgimento da vida na Terra, destacando o potencial de ambientes extremos, como as aberturas hidrotermais, como maternidades para a evolução biológica da vida. Enquanto espécie pensante continuamos a desvendar os mistérios do surgimento da vida, essa teoria nos convida a considerar os ambientes subterrâneos e extremos como locais promissores para a busca de pistas sobre nossas origens e a diversidade da vida no cosmos. Com novas pesquisas e descobertas, a hipótese do ferro sulfeto pode nos proporcionar uma compreensão mais abrangente das múltiplas facetas que cercam o maravilhoso enigma da vida em nosso planeta. Nesse vídeo mergulhamos em um maravilhoso mar de possibilidades, desde a refutação da abiogênese até as intrigantes hipóteses da panspermia, evolução química, mundo de RNA e ferro sulfeto, e conhecemos alguns dos cientistas que as defenderam. Embora nenhuma dessas teorias tenha sido comprovada de forma definitiva, todas elas nos oferecem um vislumbre da complexidade e diversidade do surgimento da vida. As condições da Terra primitiva, a riqueza de moléculas orgânicas, a energia disponível e os ambientes extremos são aspectos cruciais que influenciaram os processos que deram origem à vida em seus estágios iniciais. Essa busca contínua pelo entendimento de nossas origens nos leva a um profundo senso de admiração diante da grandiosidade do cosmos e de nosso lugar dentro dele. A ciência continua a desvendar os mistérios da vida, e, à medida que novas evidências emergem, nossa compreensão evolui. Espero que tenha gostado desse nosso mergulho na origem da vida. Se sim, não deixe de curtir e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam se maravilhar com o enigma da vida em nosso planeta. E para continuar acompanhando mais conteúdos interessantes sobre ciência, curiosidades e muito mais, inscreva-se no canal Koala Nerd e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Junte-se à comunidade de nerds curiosos e vamos explorar juntos os mistérios do conhecimento.